Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Este é o podcast oficial da Rede Melhor Compra, uma rede associativista de drogarias com mais de 700 lojas em todo o país. Eu sou Adão Fonseca, host deste podcast, e estou aqui para levar informação a todo o varejo farmacêutico. E você que está nos assistindo pela primeira vez ou nos ouvindo, não deixe de curtir, compartilhar. Você que está vendo pelo YouTube, toque no sininho aí, se inscreva para que você receba todas as notificações sobre novos episódios. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre gestão financeira para drogarias, simplificando o sucesso. Mas antes disso, eu quero chamar o nosso patrocinador. Já conhece o portal do PBM? Nele você encontra tudo sobre os medicamentos, seus descontos e regras. E se a sua farmácia ainda não possui os programas implantados, a equipe do portal está pronta para ajudar. Portal do PBM, o maior portal sobre PBMs do Brasil. Bom, pessoal, estamos de volta e hoje nós vamos ter uma conversa bem descontraída, falando sobre contabilidade especializada em farmácia, gestão financeira, gestão contábil, precificação, margem de lucro e aumento de vendas. Por quê? Porque para ter sucesso em qualquer empreendimento, a gente precisa vender. E para vender, precisamos ter lucro. E tem muitas pessoas que trabalham dia após dia, mas não veem o lucro do seu negócio. Mas eu quero te convidar, então, para esse bate-papo. E para falar conosco, está aqui ele que é especialista, é contador há mais de 20 anos, tem especialização em contabilidade para drogaria e vai falar conosco, Túlio, Marcos Túlio. Seja bem-vindo, Túlio. É um prazer tê-lo aqui conosco. Adão, é um prazer estar aqui, né, para a gente falar um pouco sobre contabilidade farmacêutica. É um assunto tão importante para o empresário contábil que tem dúvidas, né, referente à tributação, referente ao markup, referente à precificação. A gente vai esclarecer todas as dúvidas dele aqui nesse podcast. E, pessoal, você que está assistindo e está começando agora, você pode pensar, mas esse assunto de contabilidade é um assunto muito chato. Eu te garanto que você vai gostar. Primeiro porque realmente nós precisamos falar de contabilidade e falar de dados, de números. Isso é realmente um negócio para quem fica ali na ponta, ali vendendo. Às vezes parece relevante ou parece ser um assunto chato, mas é um assunto primordial. E bom de falar com o Túlio, porque, como eu disse no início aqui, o Túlio, ele é contador, mas também é empreendedor. Ele tem outros empreendimentos, né? É, Sim, tem loja tem loja de waffles, tem outras contabilidades, né? E tem também uma empresa de gestão financeira e uma empresa tipo uma factory, estilo uma factory. Que legal, tá vendo? A gente só traz gente grande aqui. É assim que a gente diz que é perto dos bons que a gente fica melhor ainda, como diz o mineiro, né? Bom, Túlio, já que nós vamos falar, vamos começar pelo básico, né? Explica pra gente por que eu preciso ter. Por que é importante eu ter uma contabilidade especializada em drogaria? Então, cara, o empresário farmacêutico, ele acha que a contabilidade de uma farmácia, ela se equipara com a contabilidade de um comércio qualquer. E isso não é verdade. Então, sim, a contabilidade farmacêutica, ela tem diversas diferenças, principalmente no quesito tributação. Tributação federal, tributação estadual, cadastro de produtos, que é ali que é onde começa toda a tributação. Então, a importância de um contador especializado em farmácia, ele vai entender do seu negócio, ele vai viver a farmácia, né? Ele vai respirar a farmácia, só o segmento farma. Então, ele vai ter muito mais propriedade, né, para falar sobre o assunto, para assessorar o empresário, para ajudar ele no dia a dia ali. E você falando isso, eu já lembrei de um negócio importante. Você que é nosso é, seguidor aí, ouvinte, e acompanha nosso podcast, e que está. Vou falar de um estado específico, mas todos os estados têm suas particularidades. Quem está na Bahia, por exemplo, é, tem uma particularidade que a gente encontra muito, que os contadores muitas das vezes não sabem
por essa diferenciação de drogaria para farmácia, para comércio comum. Perfumaria na Bahia, se você comprar ela, se você vende ela na farmácia, o imposto é um. Se você vende no supermercado, o imposto é outro. Ah, então, Adão, realmente na Bahia nós temos particularidades contábeis na Bahia e particularidade tributária na Bahia. A questão da perfumaria em si, que você citou, a perfumaria na farmácia, ela é um regime de tributação. E em supermercado ou em outro segmento, é outro regime totalmente diferente. Então, assim, quando você tem um contador generalista que trabalha com farmácia, trabalha com outros segmentos, talvez ele se perca, né, nessa tributação. Não porque talvez não está ali reciclado, né? Não é aquele É, contador específico, ele vai se perder nisso aí. Corre sim. grande risco dele se perder. E o empresário farmacêutico, ele tem que ter ciência dessa tributação, porque isso vai impactar literalmente no preço de venda dele, no custo do produto dele, E no final das contas, na rentabilidade. na Porque, rentabilidade. e isso é importante, pessoal, porque é, eu já tive farmácia, como vocês sabem, e assim, por um bom tempo, né, lá no passado, eu precificava mal, porque eu achava que eu tinha que vender a qualquer custo. E aí, às vezes, a gente precifica mal, compra mal e no final das contas, o nosso contador ainda não é tão especializado, porque a gente tem mania de procurar as coisas basear por preço e não por valor, e isso é importante entender isso. E às vezes a gente acaba cometendo algumas falhas, alguns erros, até naturalmente, né? A gente quer pagar sempre menos em tudo, né? Como consumidor, a gente quer sempre pagar menos. Mas às vezes é, nessa escolha, a gente acaba escolhendo mal e acaba pagando mais imposto que É, devia e no final das contas acaba não tendo rentabilidade, o é, negócio não fica lucrativo. talvez acabe economizando com um profissional que não seja especializado e acaba pagando para o governo, né? De Exato. forma errada. Igual voltando à questão da Bahia, olha para você ver que interessante. É, a legislação da Bahia, se o empresário farma não tiver atento, ele vai perder dinheiro. Por quê? Essa diferenciação da tributação dos cosméticos e perfumaria na Bahia, ele paga uma guia na entrada do produto, na compra. Então, se ele não somar esse imposto no preço de custo do produto, ele vai fazer a marcação errada. Porque se ele marcar em cima do preço de compra, ele vai marcar errado. Porque o pessoal tem dificuldade de entender a diferença de markup para margem, né? Sim, sim. Um é de cima para baixo, outro é de baixo para cima, Sim, sim, né? totalmente diferente. É diferente. Então, assim, nisso aqui, e aí quando você me falando isso, eu fico pensando porque, primeiro que o Estado, ele tem uma equipe lá que tem um nome que dá lá, você que é especialista, Os fiscais, é né? isso, ele vai lá e cria aquela lista e dentro da lista lá ele coloca o IVA, né? Ou o MVA, não importa. Ou a MVA, ou IVA, aí vai depender, né? É. Mais de valor agregado, vai depender de produto, E aí de estado, ele segrega por segmento. o segmento. Por segmento. O Então é segmento. importante ficar de olho nisso aí. E claro, tem outras. Ó, vou falar do Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro existe uma tributação para bronzeador. O bronzeador, vou citar uma marca aqui, mas todas que são iguais é a mesma coisa. Cenoura e bronze, fator 2. O imposto é 1. O cenoura e bronze, fator 4, já o imposto é outro, né? Acontece com a vitamina D também, né? Que tem a vitamina D que até um certo I é medicamento e acima é Alimento. alimento, Uhum. né? Abaixo é alimento. Abaixo é alimento. Até 5.000 unidades é alimento, acima de 7.000 Já é é medicamento. medicamento. Então, se é alimento, é 21,06,90,30. O Se a- NCM, e aí, em maioria dos estados, a tributação é a maior que tem, que é a tributação 100% do Exato. produto. E acima de 7.000 I, que já é considerado medicamento, então já a tributação já é uma tributação menor, né? Então, assim, a gente já começou já com o pé na porta. Vocês viram aqui que o assunto é descontraído, mas é importante estar atento a tudo isso, porque, no final das contas, isso mexe no nosso bolso, né? E a gente o único sócio que não perde nada nisso aqui que nós estamos falando
É o governo. É o governo. É o governo. Não que a gente não estamos aqui falando para você sonegar imposto, não é isso. Nós não estamos falando para você fazer nada ilícito, pelo contrário, dentro da legislação, da legalidade, de tudo que é certo e moral, nós queremos que você faça da melhor forma. E existem formas hoje, né, dentro da legislação, como você pontuou muito bem, da gente conseguir reduzir a tributação do empresário, que a gente já sabe que a margem dele é uma margem apertada, né? A margem bruta já é uma margem apertada, imagina a líquida, né? Então, o que sobra para ele já é apertado e existem formas legais da gente fazer um bom planejamento tributário, um bom planejamento contábil, aí entra a gestão contábil, né, de um especialista, conhecendo a empresa, que ele vai reduzir custo e vai aumentar ali 1, 2% na sua margem de lucro líquida, que é mais importante. Sim, e já que você falou nisso, bom, eu nem estava aqui no meu script aqui, mas sou especialista, eu vou entrar nesse assunto, porque eu encontro com diversas pessoas que falam comigo assim, o melhor regime tributário é o simples, o melhor regime tributário é o lucro real, e fica aquela briga, e aí eu quero te fazer essa pergunta, já não estava ensaiado, você nem sabia dela, mas vou te perguntar, qual o melhor regime tributário? O melhor regime tributário é aquele que vai adequar a realidade da empresa. Tá? É claro, hoje nós existimos 3 regimes tributários, que é o Simples Nacional, que ele é uma tributação baseado 100% na receita do cara. E que de simples só tem o nome, né? Que de simples só tem um nome, não existe simples na apuração, não existe simplificação nessa apuração, tá? Então é o imposto que incide sobre a receita. Ou seja, você dando lucro ou prejuízo, Você paga você imposto. paga imposto. Bacana? Então nós temos também o regime lucro presumido, que parte dos impostos são pagos sobre a receita, que é o PIS e COFINS, e nós temos o IRPJ, que ele é uma presunção sobre a receita, né? Uhum. Então, assim, o governo já presume Um um lucro. lucro seu. E aí, em cima desse lucro, você vai aplicar as alíquotas dos impostos de IRPJ e contribuição social. Uhum. E nós temos o tão falado lucro real, que, na minha opinião, é o regime mais justo. Mas não quer dizer que seja o melhor para a sua empresa, mas é o mais justo, porque você paga os impostos sobre o lucro que você tem. Parte dos impostos. Então, parte é sobre a receita também, igual o lucro presumido, que é PIS e COFINS é pago sobre a receita. E o resultado dele, que é o IRPJ, você vai pagar sobre o lucro. Então, por isso que eu falo que, na minha opinião, ele é o mais justo. Não quer dizer que é o melhor para a sua empresa, mas ele é o mais justo porque, se você der lucro, você paga um imposto. Se você não der, você não vai pagar e ainda pode compensar o prejuízo em outros meses. Certo. Bom, já que você falou nisso, entre dar lucro, não dar lucro, quando, no caso do simples e do lucro presumido, as despesas que eu tenho com mobília, com reforma, manutenção e benfeitorias no meu ponto, no meu estabelecimento, eu não consigo deduzir. No lucro real, eu consigo deduzir. Sim, isso mesmo. As despesas no lucro presumido e no simples nacional, elas não são passíveis de dedução tributária. Elas são passíveis para definir o seu resultado, né? O seu resultado operacional. Bacana? Uhum. No lucro real, essas despesas, tais como aluguel, água, luz, despesas operacionais, despesas fixas, despesas variáveis, todas essas despesas serão deduzidas No lucro. no lucro. Que é E o lucro que é contábil. o lucro contábil. E aí, acima disso, nós vamos fazer a apuração do imposto. Eu preciso até anotar aqui, pessoal, porque eu preciso fazer uma pergunta em cima disso aqui, porque já está começando a surgir outras perguntas, né? Lucro contábil, mas eu quero te fazer uma pergunta. Então, qual que é a diferença do lucro contábil para o lucro realmente que o cara, o lucro financeiro que ele vai ter da drogaria dele? Então, a gente sabe que o lucro contábil é o quê? As receitas e as despesas, né? Só que a contabilidade, geralmente, ela trabalha com regime de competência. Então, independente se ele recebeu ou pagou aquilo, né, aquelas despesas, nós vamos considerar como lucro, como resultado, que vai pegar a receita menos a despesa. Então, aí a gente apura o lucro contábil, tá bom? O lucro de financeiro, o lucro de gestão financeira, o lucro operacional real, que está no seu dia a dia, ele trabalha com regime de caixa, né? Ele trabalha com Então, é o recebimentos. fluxo de É o caixa. fluxo de caixa, ele vai trabalhar aquele regime de recebimento ali, Bom, tá? já que você me explicou isso aí, e aí eu quero
chamar a sua atenção, porque nós estamos falando aqui de finanças. Olha como é que finanças, gestão financeira está muito ligada à contabilidade. Porque a gente vai lá e fala, tem pessoas que chamam de DRE, outros chamam de DLP, não importa o nome. O que importa é o seguinte, quanto que eu vendo, Adão? Ah, eu vendo R$ 100.000. Que já é a venda líquida, né? Porque, na realidade, você vende muito mais. A minha venda é 150 mil, mas com os Tem os descontos descontos e tal, né? tá 100 mil. Aí, em cima de 100 mil, eu tenho o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Quanto que é o custo da minha mercadoria vendida? Quanto que ela fica ali? Aí, fica em 65%. Beleza. Quer dizer que se eu vendi 100, 65% é o custo da mercadoria, está sobrando 35%. 35 pra você pagar. Desses 35%, eu tenho que pagar minhas despesas operacional fixa e variável. E aí eu tenho um lucro, né? E aí é onde a gente fala, o lucro líquido de uma farmácia no DRE aqui, ele vai ficar aqui entre 8 a 15%, né? Na média aí, na média Depende de 10, região, 12, vai né? depender de região, depende. 10, 12%. Isso é lucro contábil. Quando a gente vai para a realidade, então, que é o fluxo de caixa, eu não falo mais de venda, eu falo de quanto que entrou no meu caixa, recebimento. Quanto que entrou na sua conta bancária no final do mês? Eu vendi 100, mas entrou 100 mil? Nunca entra 100 mil. Se você vender tudo à vista, não vai entrar 100 mil, porque tem algumas despesas que vão ser deduzidas ali. De cartão. Cartão, taxa bancária, essas coisas assim. Drogaria ainda tem crediário, aí piora mais ainda, né? Então entra menos dinheiro. Aí, ao invés de CMV, eu tenho o quê? Pagamento de fornecedor. Pagamento de fornecedor, pagamento do funcionário ali, né? Porque também na contabilidade a gente pode apropriar de uma despesa que você talvez não considera, uma despesa, um exemplo prático disso seria o quê? Um colaborador, a cada 15 dias trabalhado, ele tem um 12º de férias e um 12º de 13º. Né? Uhum. Então, quando a gente faz a contabilidade, a gente faz a apropriação dessa despesa para definir o lucro contábil, mesmo que ele não tenha gozado dessas férias ou chegou na época do 13º. Dito isso, pessoal, eu vou dar uma simplificada aqui. Certo é o seguinte, você vai lá e faz, quanto que eu vendo? 100 mil. Quanto que é o meu CMV? Você tem que saber o CMV. Aí dentro das despesas operacionais, você tem fixa e variável. A variável é legal porque a única coisa que varia na farmácia, praticamente a única coisa que varia na farmácia são impostos e comissão de vendedor. Porque quanto mais ele vende, mais ele recebe. Mas isso é uma variação boa, né? Eu quero pagar o máximo de imposto possível, porque se eu estou pagando muito imposto é porque eu estou vendendo muito. Aí, mas tem um negócio que as drogarias não fazem, já que o Túlio falou aqui, que lastro de RH. Famoso lastro. Famoso lastro. O que é o lastro de RH? Explica para nós o que é o lastro de RH. Então, lastro de RH. Eu comecei a falar um pouco, né? Que são as despesas... É por isso que eu entrei aqui, porque assim, eu estou simplificando, porque às vezes você não fala em português, você fala... O que acontece? Então vamos simplificar. O que acontece? A cada 15 dias que um profissional trabalha, um funcionário trabalha, ele tem direito a um 12º de férias e um 12º de terceiro. Então o 13º, só que o 13º você paga só uma primeira parcela em novembro, a segunda parcela em dezembro e a férias quando ele for gozar as férias. Certo. Né? Que eu como empregador, eu posso, junto com ele, claro, em comum acordo, definir quando é que ele vai tirar as férias. Tem que ficar atento que não pode virar, ele tem 11 meses para gozar essas férias, senão dá dobro de férias, tá bom? Uhum. Tem então, mais uma pergunta depois. Então ele tem que ficar atento a isso. Então, basicamente, o que é o lastro? O lastro é você separar todo mês um percentual, eu sugiro em torno de 20%, tá? Separar todo mês um percentual sobre o valor do salário do funcionário, você vai guardar aquele valor. Então, se eu tenho 10, imagina, sei lá, 10 mil reais. Você vai guardar 2 mil. 2 mil todo mês. Além de pagar os 10, eu guardo 2 mil. Eu faço uma poupança lá e guardo 2. Isso aí. Eu sugiro fazer uma aplicação que, além de guardar, você vai estar tendo um rendimento em cima disso, né? Hoje, dependendo da aplicação, rende aí 0,88, né? Depende, né? Você depende. Dentro desses 20%, você já está considerando a demissão férias, também? Férias, 13º, né? E os 40% do fundo de garantia. Bacana, porque qual que é a realidade de muitas lojas? Talvez uma loja tenha um colaborador que ela não está satisfeita com ele não está performando, ele não está rendendo, problema de gestão mesmo,
né? E ela fica impedida de demiti-lo porque não tem fluxo de caixa para fazer esse pagamento, É. né? Se ele for farmacêutico, então. Para fazer esse pagamento. Então, e aí acaba que a loja não fica um ambiente bacana nem para a loja, nem para o trabalhador, fica aquele ambiente ruim, né? Então, por isso que a gente sugere que a empresa faça o lastro de RH, tá bom? Sugere que ela faça o lastro de RH para quê? Para não ter esses inconvenientes. Precisou fazer uma demissão, precisou qualquer parte de gestão, de gerir essa equipe aí, ela vai ter essa grana para fazer, tá? Então, assim, aí o lastro de RH é isso. É separar todo mês um percentual de férias, 13º e a multa dos 40%. Então, Porque a multa dos 40% que é o bicho papão. sim, eu já vi farmácia quebrar, porque assim, porque o cara não tem dinheiro para pagar a indenização do farmacêutico. Ele, por algum motivo, ele entrou em acordo lá, mandaram embora, às vezes faz acordo, porque o cara não quer perder o fundo de garantia, e ele não tem dinheiro para pagar os 40% de multa. E às vezes se enrola. Bom, então assim, pessoal, quando nós dissemos aqui que o lucro líquido de uma farmácia varia entre 8% e 15%, tá aí, na média, está na casa de 10, 12%, nós estamos falando para drogarias que fazem laço de RH. É importante você fazer o laço de RH. Porque esse dinheiro. Porque tem muita gente que chega e fala assim: minha farmácia dá 15%. É. Mas porque ele está tendo um falso lucro. ele está tendo um falso lucro, porque esse dinheiro não é seu. E tem gente que não tem um controle financeiro tão bom, né? E é importante ter um controle financeiro e ter essas reservas, ter o fluxo de caixa. Então, quando a gente fala de fluxo de caixa, tem pessoas que chegam para mim e perguntam: Adão, eu quero abrir uma drogaria, quanto que eu preciso para abrir uma drogaria? Bom, no Brasil você vai encontrar gente falando por aí que se abre farmácia até com 50 mil. E abre mesmo, o difícil é ficar aberto, manter-se aberto. É importante você ter ali pelo menos, no mínimo, 2 meses das suas despesas operacionais fixas reservado. Então, quanto que dá minha despesa operacional fixa? 20 mil reais. Eu preciso ter pelo menos 40 mil guardado lá, O capital de giro. que é o capital de giro. Eu preciso desse capital para o negócio funcionar. Dentro disso aqui, tem que. Aí, claro, eu vou separar. Tem gente, você pode deixar tudo numa conta só, se você for organizado. Tem gente que é desorganizado ou é mais organizado, sei lá. Ele vai lá e separa a conta. Eu prefiro separar conta por conta. Eu tenho uma conta de aplicação só Ele de pode separar funcionário. em aplicações, né? Sim, Que aí vai ter exato. esse rendimento. Até mesmo porque na hora que ele for mexer, ele mexe Mexe com ele aquilo. não mexe em todas. E é interessante também, assim, depois que a empresa tiver estabilizada, já tiver um lastro, né? Ele não vai ficar fazendo, tiver um lastro considerável, né? Uhum. Eu até sugiro que ele possa, tiver um lastro considerável, tiver uma equipe mais estabilizada, né? Não é todo mês que você manda a pessoa embora, desmanda, né? Não é todo mês que tem a demissão e a admissão. Então, assim, eu sugiro que ele pega um pouco desse lastro, ou dessa aplicação que ele fez, dessa reserva, cara, ele pode usar parte disso como capital de giro. Você Uhum. concorda Sim, comigo? claro. Pensa, ele compra um produto que é rentável, que é curva A. Tá lá a aplicação rendendo 0,88 para ele tá com dinheiro parado na conta, ele pode pegar parte disso. Não pegue tudo, viu, pessoal? Pegue só parte. Então ele pega parte disso, vai lá e compra um produto, ganha um desconto, né? Então, e a contabilidade pode me ajudar a pensar nisso melhor, nessa gestão financeira? Porque você falou uma coisa interessante. Ó, eu pego meu dinheiro, eu aplico ele lá, deixa ele lá aplicado. Tô lá com 100 mil parado aplicado, que é da minha drogaria, né? Tá numa conta à parte. Mas surgiu uma oportunidade muito boa. Tem um produto aqui, curva A1, e aí eu vou fazer um lobby aqui pro pessoal do Dove, né? O desodorante Dove, ou então shampoo Dove, tá? Eu vou fazer vou estar com preço bom, porque eu quero me programar agora pro Black Friday, então eu vou comprar. Você vai comprar o produto, né? E a gente tá aí para ajudar vocês mesmo. A gente tá aqui para auxiliar. Por isso que a gente respira farmácia. Ajudar a dimensionar esse estoque também, para que não seja. Então a gente tá aqui para quê? Para ajudar vocês a dimensionar esse estoque, a identificar o produto que é curva A, curva B, né? A1, e dar essas dicas financeiras, velho. Porque se você tem um dinheiro parado rendendo 0,88, se você consegue comprar um produto à vista com desconto, né? E esse produto é curva A1, A, que vai ter um giro rápido, que vai voltar esse dinheiro para sua aplicação novamente, né? Não justifica você ficar com o dinheiro parado lá, Legal. né? Então agora, o que eu aconselho é o seguinte, não gaste todo. Isso, Deixe uma reserva, isso a gente faz com os 3 regimes, estando em qualquer um dos 3 regimes. independente do regime.
independente do regime. Se eu tiver no lucro real, claro que eu tenho que ter uma organização muito melhor, né? Ah, não, quando a gente fala de lucro real, a gente pensa numa empresa mais estruturada, tá? A gente não pensa no lucro real numa empresa que não tem uma boa gestão financeira, uma empresa que não tem uma gestão administrativa, né? E aí eu vou além. Quando a gente pensa no lucro real, a gente não está pensando naquele dono de farmácia que ele é o balconista, ele é o motoboy, ele entrega, ele faz compra. A gente não está pensando nessa pessoa. Por quê? Não é porque ele não tenha, não é que ele não possa ser lucro real, mas o Uhum. risco é grande, que ele não vai ter tempo de ter um administrativo interessante, ele não vai ter tempo de ter uma gestão financeira E com isso ele interessante. pode E com acabar isso ele pode se acabar embaraçando. tendo tributado a mais, Entendi, entendeu? entendi. É porque, e aí eu até anotei aqui, porque quando a gente estava falando lá sobre tributação, e agora isso acabou voltando à tona, você falou que no Simples Nacional, no lucro real, no presumido e tal, ele vai pagar PIS e COFINS, e aí eu lembrei de uma coisa, porque assim, medicamento, é, já tirando, se eu não me engano, 14 tipos de medicamento, todos o PIS e COFINS já foram pagos lá Lá na na indústria. indústria, então eu tenho que fazer essa segregação bem feita para que eu não seja bitributado, correto? Foi bom você tocar nesse assunto, porque o medicamento e o cosmético, eles já é pago o imposto na indústria. Então, quando a indústria vende para você, farmacêutico, para você, profissional, aquele imposto do PIS e do COFINS já está pago até o final da cadeia. Até o consumidor final chegar lá comprar já está pago. E é muito comum a gente pegar, né? Chega pra gente documentações, chega pra gente profissionais, farmacêuticos, até mesmo querendo, cara, eu não passo tudo, eu não passo minhas vendas todas porque o meu imposto tá alto demais, não sei o quê. Quando a gente vê, a tributação dele tá errada. Ele tá pagando imposto indevido e aí a gente consegue ajustar isso. Consegue ajustar, olha, vamos passar tudo, vamos fazer o escalonamento, passar tudo, e a gente vai ajustar seu faturamento, vai ajustar sua tributação, que você vai pagar até menos do que você está pagando. Menos ou igual. Uhum. Entendeu? E aí, por E, quê? e sem contar que você pode deitar Dorme tranquilo. tranquilo. Dorme tranquilo. O seu é seu, do governo é do governo, e Isso aí, né? é o que diz a Bíblia, dá a César o Dá que é de certo, que é César e a certo. Deus o que é de Deus. É, E aí, pessoal, eu não estou aqui fazendo lobby para partido político nenhum, porque todo governo que entra e sai, não importa se é de direita ou de esquerda, é a mesma coisa. Os impostos sempre aumentam e só aumentam, ninguém nunca vê diminuindo. Então eu tenho que, como empresário, me adequar à situação do Brasil. situação do Brasil, É, corretamente. Então, assim, e o problema é que, assim, quando a gente fala, vamos abrir um parênteses aqui, quando a gente fala de sonegação, e quando tem uma fiscalização, a multa é muito pesada. A multa é muito pesada, a gente já viu casos de profissionais de farmacêuticos, de empresários farmacêuticos, não aguentarem mais depois de uma atuação fiscal. uhum, Porque, vamos só dar um exemplo para você ver, a gente pega no estado de Minas Gerais. Pega o estado de Minas Gerais, onde a gente está situado. Uma empresa do Simples Nacional, era muito comum a pessoa vender no cartão e não passar o cupom fiscal, não emitir o cupom fiscal, a nota fiscal e assim sucessivo. E o Estado pegava ele, autuava. E o cara era no Simples Nacional. Então, no Simples Nacional tem alíquotas diferenciadas de ICMS. Ela começa com 1,25, para você ter ideia, sobre a receita, sobre o produto tributado. Então, quando ele tem uma autuação fiscal, ele é sonegação, a alíquota passa para 18. Aí, em cima do 18, tem uma multa de 75% a 225% ainda. Então, assim, você imagina num volume, o cara deixa de passar lá 40 mil todo mês de venda. Joga isso e o cálculo é nos últimos 5 anos, nos né? últimos 5 anos. Olha que pancada que dá. Sim. Então, assim, não justifica, tá? Não justifica. Faça direito, ajusta sua margem, ajusta seu markup direitinho, que vai dar resultado. E quando a gente fala de PIS e COFINS, fazer essa segregação, geralmente a gente imagina que o grande problema é porque a gente acaba fazendo errado, né? Eu não sou especialista em fazer o cadastro chega da indústria, da distribuição, a gente cadastra e o problema está ligado justamente ao cadastro, né? A tributação da drogaria, ela começa no cadastro, tá? Então, a indústria vai emitir a sua nota fiscal direitinho,
e você, quando for cadastrar o produto, que é ali que começa a sua tributação. Uma vez que fez o cadastro de forma errada, né, principalmente nós estamos falando de PIS e COFINS, o PIS e COFINS ainda a gente consegue ajustar depois na contabilidade, mas quando a gente fala de ICMS, que é aquele produto que é substituição tributária, antigamente o pessoal colocava 100% dos produtos de substituição tributária, Sim. né? E não é verdade. Ali não tem jeito de mexer mais. Ali só mexe no cadastro. Então, depois que foi emitido o cupom fiscal, a gente tem que seguir aquela tributação que foi emitida por parte do ICMS. Hoje, no mercado, a gente usa já existem sistemas, né? Já existem sistemas, parceiros nossos, que faz essa correção. Tá? Ele Uhum. faz essa correção. Então, você pode cadastrar errado lá na farmácia, o sistema vai corrigir sua tributação. Então, ele já vai corrigir. Então, esse sistema, ele ajuda muito. Igual o mineiro que nós somos, ele é uma mão na roda. Aham. Ele é uma mão na roda pra gente, que ele já vai ajustar essa tributação lá na farmácia. Tá? E aí o empresário pode ficar mais tranquilo quanto a isso. Entendi. Ó, bacana. Tá vendo, pessoal, como que é importante a gente ter uma gestão financeira bem feita. Já que a gente falou de gestão financeira, ah, eu vou falar de um negócio aqui que machuca a maior parte das drogarias e as pessoas têm muita dificuldade, que é margem e lucro. Quando a gente fala de margem e lucro, a gente fala, claro, de precificação, né? Claro que também, quando eu falo de precificação, eu estou falando de comprar certo. Comprar certo, tá, gente? Tem gente que fala assim, comprar bem. Não, eu compro certo, precifico bem e vendo melhor. Por quê que eu digo isso? Comprar certo é comprar a quantidade que eu preciso, realmente. Não adianta. Eu fui fazer uma análise esses dias e fomos analisar o estoque de uma drogaria. Ela tinha um, um produto que ele tinha 2.284 unidades. Nossa, Deus. E ela vende, na média, 104 unidades por mês. Ela tem estoque para 2 anos. Tá perdendo dinheiro. Não, além de perder dinheiro, porque esse dinheiro está empatado aqui, É, né? O produto dava 13 mil reais desse produto lá. Além desses 13 mil estar empatado, o medicamento tem 2 anos de validade. nossa. Ou seja, Perto de ela, vencer, né? pela venda que ela tem, vai vencer e ela vai perder. Então, não tem preço bom que me faça comprar um produto que. Quando que é o prazo de oportunidade, Adão? Sei lá, 3 meses? 90 dias? No máximo 180 dias. Para que eu vou comprar um estoque maior que 180 dias? É. Então, isso em oportunidade. Então, eu tenho que comprar certo. E aí vem a questão do markup, né? Da margem, markup. Explica pra gente aí como é que funciona essa precificação, como que a contabilidade me ajuda a definir não os meus preços ali na ponta, né, mas a contabilidade me fala o que ela pode trazer para que eu possa marcar de forma correta, para que eu tenha a margem certa para sobreviver, né, para ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Ninguém está Todos aqui nós, ninguém tá aqui. para montar, nós não montamos ONG. Só por fins sociais, né? Não, é importante, tá? É, Você tem que fazer, mas para que eu possa fazer o bem, eu preciso primeiro fazer o bem para mim mesmo, né? isso aí, A primeira pessoa a ser beneficiada tem que ser eu. correto. Então, a contabilidade, ela pode te ajudar nisso em alguns fatores. Um fator é ajudando você a acompanhar os seus custos fixos, né? Custos fixos, custos variáveis. Então, sim, porque esses custos fixos, custos variáveis, ele vai interferir diretamente na sua margem. Na sua Uhum. margem e no seu markup que você vai colocar lá, né? Na hora de estar precificando o produto. Então, a contabilidade, ela pode te ajudar especificamente nisso. A segunda coisa, ela pode te ajudar também, é o quê? A gente comentou sobre isso no início, é o giro do produto no estoque também. Esse giro do produto, igual você comentou esse exemplo aí, isso, de certa forma, você perde dinheiro se você compra muito e o estoque não gira. Então, você está perdendo dinheiro também. Então, a gente consegue identificar esse número, né? Esse giro. É uma compra ineficiente, né? É uma compra ineficiente. Então, a gente consegue identificar esse número aí. É tão importante essa questão desse giro, porque dependendo do regime que você está, o volume de compra vai interferir no seu imposto. Uhum.
né? E se vai interferir no seu imposto, por que ele interfere? Porque ele vai interferir no CMV. Então, vai interferir na sua margem de lucro, Sim. entendeu? Então, a contabilidade, ela te acompanha nessas partes todas aí, tá? Tem uma taxa de cartão de crédito. Olha, você está pagando muito, muito cartão, essa taxa sua não está legal, né? Quando a gente fala uma loja que está, ela está em uma rede, a rede consegue identificar também isso, né? Talvez até mais próximo dele, porque ele faz Uhum. acompanhamento ali, diário. Então, assim, mas a empresa que não tem uma rede, né, que não tem uma rede associativista, ela pode contar muito com a contabilidade nesses quesitos. É por isso que na precificação eu tenho que ser eficaz e eficiente. Eficaz e eficiente. Porque as duas palavras, apesar de parecerem ser a mesma coisa, não é, né? Uma coisa é alcançar rapidamente o objetivo planejado, outra coisa é alcançar o objetivo planejado com Com qualidade. qualidade. Então, eu preciso, nesse momento, ser eficaz, que eu vou ser mais rápido, né? Atingir o objetivo mais rápido, vou planejar para atingir rápido, mas no final eu preciso ser eficiente. Sim, sim. Atingindo esse objetivo, eu preciso que ele se mantenha e que eu consiga Que você perpetuar as cresça minhas ações. consolidado, né? Sim. Porque nem sempre aumento de faturamento é aumento de Am- lucro. Você fala uma coisa boa. Tá cheio de gente que fala assim: quanto você vende? Hoje, são 92 mil farmácias no Brasil. Conversando com muitos empresários, a maior parte deles fala assim: preciso aumentar minha venda. Porque ele imagina que se ele vender mais, ele vai sobrar dinheiro para ele pagar as contas dele, porque ele está atolado em dívidas. Mas o negócio dele não é vender mais, é gastar É menos. gastar menos. É gastar menos. Por isso que Aí entra o planejamento, né? Entra o orçamento. É interessante trabalhar com orçamento, dotação orçamentária. dotação orçamentária. E aí, essa dotação orçamentária, ele pode fazer dotação por segmentos, né, Adão? Segmentar, né? Sim. Por segmentos de produtos. Ele pode segmentar, até mesmo que talvez a pessoa tá vendendo, e a loja dele precisa de uma reforma e ele não tem dinheiro para fazer aquela reforma. Como, do mesma forma que a gente falou do laço de RH, se o empresário farma tiver a possibilidade de separar uma parte para mídia, para marketing, né? Isso é importante, né? Para reformas, né? É interessante ele Tá, fazer isso. pessoal, ah, tá cheio de gente que fala assim: eu gosto do marketing boca a boca. Isso é importantíssimo. Isso é mais velho que andar, andar de pé. Mas assim, você precisa fazer marketing, principalmente o digital, e fazer bem feito. E para fazer bem feito, você precisa de profissionais. Então, gasta dinheiro e isso vai fazer com que o meu negócio cresça, que eu chegue, alcance o resultado, que eu acabe vendendo mais realmente. Eu preciso vender mais, né? Todos nós, se eu vendo 100, eu quero vender 150, se eu vendo 150, eu quero vender 200 e assim por diante. E mas eu preciso fazer algo bem assertivo, né? Então, para fazer bem assertivo, tem que estar tudo redondinho, tudo bem estruturado, né? Eu tenho que ter dinheiro para pagar essa galera toda É, e no final das contas sobrar lucro. E lucro, quando eu falo de lucro, lucro é diferente de rentabilidade, tá? Tá cheio de farmácia lucrativa aí que não tem rentabilidade. é, Porque você sai do DLP ou do RE, né, e vai pro DFC, não sobrou dinheiro, não tem renda. Não sim, tem renda. sim. Bom, vamos lá. Falando então sobre aumento de vendas, né? Já que a gente está falando de aumento de vendas, tem estratégia contábil que pode me ajudar a atrair mais clientes, aumentar a venda de certos produtos? Sim, sim, sim. A contabilidade, ela é muito focada na questão tributária, na questão de pessoas, né? Eh, e aí você pode pensar, cara, mas como que isso vai me ajudar a aumentar a minha venda, né? Veja bem, se você está pagando um imposto errado, de forma errada, você está precificando errado. Se você está precificando errado, se você tiver tendenciosamente, o seu preço pode estar fora do mercado. Uhum. Se ele estiver fora do mercado para mais, você concorda que isso está atrapalhando a sua venda? Claro, eu tomo nome de careto. Você toma nome de careiro? E uma vez que a gente ajusta o regime tributário, ou então até mesmo você fica no regime que você está, mas de forma recolhendo seus impostos de forma correta, você pode ajustar seu preço? Ajustando seu preço,
a tendência é aumentar suas vendas. Beleza? Isso no caso estiver errado. Se tiver para mais seu imposto. Se tiver para menos, né, e você está precificando em cima do errado ainda. Ainda Aí você que tá eu, que lá eu no lucro. corrigi, que eu corrigi a minha a parte contábil, que eu Vai começar a pagar imposto, sobra menos dinheiro e sobrar muitas menos das vezes eu dinheiro. posso não conseguir. É, olha, mês passado a gente atendeu um cliente, eu tô me recordando desse cliente, que ele fala assim, cara, tá sobrando dinheiro para mim e tal, tudo direitinho. Eu falei, não, que bacana. E aí eu fiz uma reunião com ele, tava numa live com ele. Ele falou assim, mas eu tô com os impostos atrasados, rapaz. Como é que eu vou fazer com isso? Eu falei assim, ó, então não tá sobrando dinheiro. Então não tá sobrando dinheiro. Você concorda? E aí ele tava com o imposto atrasado lá, tal, e a gente fez um planejamento, um parcelamento. Eu falei assim, olha, mas vamos aguardar nesse parcelamento. Por quê? Daqui para frente você vai ter que pagar o do mês mais o Mais o parcelado. parcelamento. Então vamos aguardar um pouquinho, começa a pagar o do mês para você acostumar com esse valor no seu caixa, para você não assustar. Porque não tá sobrando dinheiro você. Você tá deixando de pagar, entendeu? É, E aí assim, eu falei, cara, vamos acostumar a fazer esse pagamento, depois a gente vai fazer o parcelamento para você acostumar. Aí esse mês já me ligou, rapaz, realmente, tá? Tava sobrando um falso lucro, um falso dinheiro para mim. É aquilo que a gente estava e comentando. às vezes eu preciso ajustar minha precificação, porque vender mais vai demandar de eu ter um estoque maior, quanto mais eu vendo, mais funcionário eu preciso ter, porque não dá para ter uma farmácia com 2 funcionários e vender e vender X e depois querer vender Y com o mesmo número de funcionários. Até mesmo tem que definir muito, tem que ficar muito bem atento a essa questão de funcionário, pegando um gancho aqui que você falou, é questão que tem muita drogaria que abre de domingo a domingo, né? E Uhum, aí, e aí, olha, ela vai deter de mais farmacêutico, tá? A farmácia abre 12 horas, ela vai precisar de dois farmacêuticos ali, né? sim. Vai precisar de dois Não, a farmacêuticos farmácia para trabalhar que ali. abre 12 horas por dia, é 12, 13 horas por. Tem drogaria que abre Pensa na mais. drogaria que abre de 7 às 22. É, Ela vai precisar até mais que dois farmacêuticos, sim, porque é só para trabalhar de segunda a só sexta, de né? segunda a sexta. É, de segunda. No sábado até meio-dia ali. Dá para dar uma arranjada. E tem que ver Mas também se tem o compensa o domingo. domingo É. ficar aberto, né? Então, assim, então nem sempre o anseio do empresário é viável para ele. Aí, respondendo a pergunta, que a gente pode ajudar nele nisso, nessa parte. Porque, assim, é muito comum o empresário chegar para a gente e falar, não, eu vou abrir de domingo a domingo, de 8 às 22. Fala, bacana, bom demais, mas você já pensou que você vai ter 3 farmacêuticos? Porque vai ter que fazer o 12 por 36, um horário 12 por 36, aí o farmacêutico pode trabalhar 8 horas Uhum, por dia, se o farmacêutico não for sócio da empresa, concorda? sim. Né? Então, assim, e aí a gente começa a mostrar contas, cálculos para ele. Fala, rapaz, eu acho que não vai compensar, não. Aí a gente consegue ajustar. E isso vai influenciar também na quantidade de venda dele aí, na precificação. Bom, legal. Bom, pessoal, tá vendo por que contabilidade é importante? Aliás, contabilidade é um negócio tão importante que quando você foi abrir a sua drogaria, bom, talvez você tenha comprado ela de alguém, então você não passou por isso. Mas quando a gente vai abrir do zero, a primeira coisa que a gente contrata é um contador. A segunda coisa é um arquiteto, para fazer o projeto arquitetônico. É, e daí para frente, o contador é o seu parceiro eterno. E ele tem que ser bom. Tem que ser bom. É, eu ia falar que ele tinha que ser o melhor, mas é porque melhor é uma palavra de tamanha excelência que eu acho que eu fiz taekwondo quando eu era mais jovem e eu lutava bem, e aí ganhei alguns campeonatos. E aí um dia, mas eu era muito vaidoso, né? Jovem. Um dia o mestre falou comigo: "Você é bom, mas um dia você vai encontrar alguém que é melhor que você." Então, assim, e aí a partir desse dia eu comecei a pensar muito nisso. Não existe o melhor, sempre tem alguém melhor. E, cara, depois disso eu abandonei, parei, né? Não segui no esporte. Mas hoje eu vejo, eu fico olhando esses lutadores de MMA. Sempre tem alguém que está em alta, sempre tem alguém que é muito bom, mas é uma fase. De repente aparece alguém que é melhor que ele, vence e o cinturão vai embora e depois você nunca mais vê falar naquele. Sim, sim. Não é que nunca mais você vê falar, mas ele já não é mais Aquela aquele estrela, campeão, né? aquela estrela. É. Então a gente sempre
tem que reciclar. É muito importante, tem que fazer a reciclagem, o mercado muda a cada dia, né? A legislação muda a todo instante, Nós né? agora, por exemplo, estamos na iminência, nós não vamos falar, mas nós estamos na iminência aí da Reforma reforma tributária, tributária, que vai mudar tudo a partir de 2026. tudo, né? Então, assim, tem que atualizar. Você tem que ter um profissional que esteja atualizado, esteja reciclando a cada dia. Até mesmo porque hoje aquela figura daquele, o próprio mercado, a própria empresa já exige mais do profissional de contabilidade, Uhum. né? Eu tenho 20 anos de contabilidade, então, assim, eu peguei a contabilidade, várias fases de transições de contabilidade. Hoje a contabilidade está muito mais automatizada, está muito mais eficiente do que antigamente. Mas a essência continua a mesma, Uhum. né? A essência da contabilidade continua a mesma. E aí você precisa de um profissional autorizado. As próprias empresas te ligam, olha, estou querendo uma análise financeira, estou querendo uma análise tributária, estou querendo um balanço patrimonial, me explica aqui meu balanço, vai precisar de um crédito no banco. O banco exige o balanço patrimonial, a DRE, né? Então, o profissional, ele tem que estar próximo do seu contador. Tem que Uhum. quebrar aquele paradigma que o contador ele é aquele contador só de envio de documento, sabe? Aquele contador que, meu contador só me envia a folha de pagamento, me envia meu Simples Nacional ou minhas guias. Esse paradigma tem que ser quebrado. O contador ele tem que estar muito mais próximo do seu cliente. E quando eu falo próximo, eu não estou falando que ele tem que estar dentro da sua loja. Eu estou falando próximo Ele físico, tem que estar em contato. tem que estar em contato. E é muito importante também isso ser uma via de mão dupla. Que acaba que talvez o cliente não aciona tanto o contador, Bom, né? pessoal, então, o que acontece? Ah, eu tenho alguns empreendimentos, né? Alguns negócios que eu empreendi, que eu fui lá e investi. E geralmente a gente sempre é abordado por alguém que fala, vamos fazer isso e tal, e eu, por exemplo, acabo viajando muito de ideias e sonhos. Mas quando a ideia tá muito boa, eu ligo pro meu contador e aí eu falo com ele, ô Túlio, um cara querendo abrir uma escola comigo aqui, rapaz, como é que é negócio de escola? Você precisa realmente entender, porque a parte que mais pega é justamente essa, o restante a gente se É, adequa, você aprende, sim. você faz um curso, às vezes não é você que vai tocar o negócio, mas você pelo menos começa a entender daquilo, né? É. Não Então, se assim, fala hoje, um empresário, um empreendedor, não se fala de precificação, não se fala de gestão, sem o empresário ter noções de tributação, sem ter noções de contabilidade. A contabilidade, ela é de suma importância na vida do empresário, de suma importância, tanto na questão de gestão de pessoas, gestão de folha, de pagamento, de RH, na questão de tributação e na questão dos resultados, sabe? Ela é de suma importância. Então, aciona os seus contadores, conversem com eles, esclareçam dúvidas, né? Ligam para ele. Por quê? Ele é o profissional capaz, capacitado para resolver, para te ajudar a esclarecer suas dúvidas contábeis, financeiras, tributárias. É o contador, né? ainda tem a contabilidade pessoal, né? Pessoa física. Tem a contabilidade de pessoa física. É muito comum a gente ver empresários aí adquirindo bens, né? Tem um Adquirindo patrimônio bens, tem um alto, patrimônio mas não alto, não justifica tem renda para justificar isso. Então, esse isso também. é um risco tremendo. Bom, importante falar nisso. Bom, pessoal, e falando nisso, eu vou chamar o nosso patrocinador. Estudos apontam que 9 em cada 10 farmácias pagam impostos de forma errada. E a sua farmácia parece estar pagando mais impostos do que deveria? Acredite, existem maneiras 100% legais e seguras de corrigir isso, e a Solufarma pode te ajudar. Solufarma, a solução definitiva para a contabilidade da sua farmácia. Bom, estamos de volta. Você viu aí o nosso patrocinador, e esse patrocinador ele é especial, né? Porque eu estou aqui com o Túlio, eu apresentei o Túlio para vocês, e claro, eu não vou. Se tem uma coisa que eu sempre tive foi transparência, quem me conhece, e o Túlio é contador. Nós montamos uma contabilidade juntos, né? Ele já tinha outra contabilidade, nós montamos uma contabilidade junto, chamado Solufarma. Solufarma Contabilidade, que é uma contabilidade especializada em drogarias. E. Adão, eu sou seu seguidor, mas não quero. O que nós estamos falando aqui não é. Eu não estou aqui
forçando você a, não, eu tenho que ir para a Solufarma, que a contabilidade do Adão. Não, cara. Tem outras contabilidades aí também tão boas quanto a Solufarma, mas caso você esteja insatisfeito com a sua contabilidade, queira ouvir, pode conversar com o Túlio, tá? Eu sou sócio do Túlio, assino embaixo, né? Mas conheço pouco de contabilidade. Bom, prosseguindo. Como com a contabilidade, então, já que nós estamos falando aqui da Solufarma, que eu acabei de fazer um merchan aqui, né? Solufarma tem que pagar café. um café para mim. Café nada, Café pagar um não, né? almoço, né? Como que eu simplifico a burocracia, cara? Porque assim, tem um negócio que Adão, eu acho que a gente tem que ser o mais simples com essa questão de burocracia. Quanto mais burocrático é o negócio, isso me cansa. E eu sou comercial, né? Então eu acho que o comercial, vocês podem observar em qualquer empresa, quem é da indústria, da distribuição aí vai me entender bem. A gente tem muita dificuldade com o financeiro, com o contábil da empresa, né? Por quê? Porque geralmente esse tipo de. O cara que está lá atrás dos bastidores, ele quer tudo redondinho ali e tal, e o comercial não. Meu negócio, meu intuito é vender. Então, eu sempre falo que regras foram feitas para serem quebradas. Né? Lá no Melhor Compra, o pessoal traça as regras, lá eu falo, eu vou quebrar essa regra. Não propositalmente, mas porque eu preciso chegar no resultado. Né? Então, assim, eu preciso simplificar a burocracia para quê? Para que eu tenha um melhor resultado ali na frente. Então, o intuito de todo mundo é vender, pagar tudo e, no final, ter lucro, poder crescer para que eu possa ajudar o próximo. Porque quando eu falei aqui agora há pouco, a primeira pessoa que tem que ser beneficiada com isso tudo sou eu. Por quê? Porque eu tenho minha família, que eu tenho que sustentá-la, eu tenho os meus O risco do colaboradores, negócio. o risco do O negócio, risco do ter os meus negócio. colaboradores que estão ali. Então, quando eu lembro a primeira festa de confraternização que nós fizemos no Melhor Compra. Quando chegamos lá, que nós olhamos aquele monte de gente, porque não vai só o seu colaborador, aí vai o esposo, vai a esposa, vai os filhos, aí você olha e fala assim, cara, Tanto de gente, que né? tanto de gente, eu sou responsável, essa empresa tem que continuar Tem dando que certo. continuar Por dando quê? certo. Porque não sou só eu que sou beneficiado por ela. Eu beneficio Você impacta a vida de muita gente, né? pessoas diretas e Diretos indiretamente e ali. indiretos. Você impacta a vida do seu colaborador, você impacta a vida do filho do seu colaborador, né? Das pessoas que trabalham para o seu colaborador, você impacta também, Sim, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. O empresário tem uma responsabilidade muito grande, eh, de peso mesmo. É um peso, né, que a gente carrega, mas a gente é empreendedor. sim, A gente gosta, né? Eu, claro. particularmente, eu gosto dessa vida que eu Ainda vivo. mais sendo no Brasil, aí que você tem que ser. Somos heróis. Eu falo que nós somos heróis, tá? Mas você falou questão de burocracia. Veja bem, como eu te falei, a contabilidade hoje, ela passou por várias Você fases. aceita café? Eu O aceito. pessoal tem uma garrafa de café aqui e a gente, bom, eu sou apaixonado com café, então se eu for um dia na sua farmácia, me dá café. Você sabe que eu fui um dia numa drogaria, eu sempre conto isso, vou te interromper, contar um caos. Eu fui numa drogaria aqui na região aqui de Minas Gerais, região Obrigado. inclusive de café, e cheguei lá, rapaz, conversei. E no final, o cara é muito amigo, né? Eu falei assim, cara, não tem um cafezinho? Até agora você não me ofereceu um café. Eu tô na região de Queijo. café, rapaz, um pão de queijo, um queijo. É, Se tiver um doce de leite também, traz logo de uma vez, né? Não, o café com pão de queijo tem seu lugar. você Tem, tá tem. doido. Nossa, é diferente. É muito bom. Então, voltando, Adão, a contabilidade, ela está em constante evolução, tá? Hoje nós estamos situados aqui, só para você ver, hoje nós estamos situados aqui em Patinga, né, na cidade de Minas Gerais, a Solufarma, e a gente tem cliente espalhado para todo o Brasil. Então isso mostra que há uns 10 anos atrás não era possível a gente fazer isso. Era possível, mas era muito difícil, era muito burocrático, era muito, sabe, não era rentável, porque tinha questão de documentação, tinha que pegar, tal, então hoje isso é mais tranquilo. Então hoje a gente consegue, através de tecnologia, através de sistemas de ponta, a gente consegue captar muita coisa direto do banco, direto do próprio da Cefaz, direto da própria Receita Federal. E aí isso diminui a Do burocracia sistema da do farmácia sistema também? da farmácia, então isso diminui aquela burocracia do empresário estar mandando documentos toda hora, sabe?
Ah, estou te mandando uma nota fiscal aí, vou te mandar. Então, isso diminui. Hoje está tudo Hoje eletrônico, está né? tudo muito eletrônico. Então, hoje um contador consegue atender um cliente, igual nós estamos aqui em Minas Gerais. A gente tem cliente no Amazonas, no Pará. Então, assim, a gente consegue atendê-los. Olha pra você ver a distância disso, tá? De Minas para esses estados. E, assim, e por isso que eu frisei a questão de que o contador tem que estar presente. Quando eu falo presente, não é fisicamente. E a gente consegue estar próximo do cliente. Consegue estar ali, próximo, no É dia a dia. presente, não é onipresente, né? É, a gente consegue estar ali. Então, hoje, você tendo uma contabilidade que investe em tecnologia, essa burocracia vai ser muito reduzida. Antigamente tinha, até engraçado é um fato, não sei se é da sua época, mas as empresas mandavam um malote com documentos. Não lembro disso, não. Tem só 17 anos. É, hoje, para você ter ideia, a nossa contabilidade não tem arquivo. A gente não tem aquelas caixas de papel mais. Então, todos os nossos Ó, arquivos. rapaz, aquilo era uma É, tragédia. aquilo Eu é uma tinha que tragédia. ficar levando o arquivo, recolhia a documentação, É, levava. Eu tinha 14 anos, montava na bicicleta, saía, ia levar lá no contador, levava e buscava, e era papel para lá, papel para é, cá. Chegava, sou da época que o cara pegava o cartão de crédito, botava na maquininha assim, brá, brá, passava assim e tal, e levava aquela eu folhinha lembro lá no disso, eu banco. lembro disso Você tinha um aí. catálogo desse tamanho, parecendo uma lista telefônica, É, que você tinha que conferir se o cartão não era roubado. Rapaz, no dia que eu vi a primeira máquina eletrônica, o negócio ficou foi fantástico. fantástico, é isso aí. E é o futuro. É o futuro. É o futuro. É o Nós futuro. estamos. A digitalização é um negócio assim importante, e a gente fala de digitalização, já falamos aqui em outros episódios. E olha só, eu preciso digitalizar até mesmo por conta da contabilidade. A contabilidade já está Já digitalizada. está digitalizado. A contabilidade já está automatizada, né? Porque senão ela não consegue. As obrigações de uma empresa, que talvez o empresário acha que é só mandar o documento. Ah, eu te mandei o XML, te mandei o XML de saída, as notas fiscais de entrada, a folha de pagamento, tá bom, você me manda uma guia. Não é só isso. E, Atrás daquela guia tem N processos, tem N declarações que tem que ser feitas, tem obrigações que a gente tem que informar para o fisco, e entendeu? o Então, assim, contador é e o co-participante contador, nessa. ele é corresponsável com isso, entendeu? Se Então, assim, eu, se eu for. Se a Receita me acionar, você também. vai acionar o contador. Em alguns E se casos, ele responde responde. processo. Sim, o contador ele é corresponsável, Entendi. tá? Com o ato que o empresário causa. Legal. Bom, bom saber disso. Então vamos lá. Eu quero. Quem segue o Por Trás do Balcão sempre vê. A gente nunca fez isso, mas eu quero introduzir um negócio legal. Eu quero que você conta para mim uma história de sucesso. Eu sei que você tem várias, mas conta uma história de sucesso para a gente entender. Eu conheço algumas, né? Sim. Porque quando eu disse aqui sobre a Solufarma, nós já temos mais de. Já está beirando 200 drogarias já. É, Só drogarias, tá, olha. pessoal? Na Solufarma. Então, assim, mas tem diversas. Conta uma história de sucesso pra gente aí. Vou contar um case aí de sucesso de um cliente nosso. Vou citar o estado só, né? Um cliente nosso no estado do Rio Grande do Norte. Então, ele era um cliente que tinha um faturamento interessante, né? Na casa aí de 400 mil, mais ou menos. E ele estava no Simples Nacional, infelizmente. Uhum. Tá? Então ele já tinha sido excluído a parte estadual do Simples por causa do Sublime estadual, e ele continuava no Simples. E aí ele nos procurou, já tem, salvo engano, uns 2 anos que ele é nosso cliente, nos procurou. E aí a gente fez um planejamento tributário para ele. Ele nos procurou na época certa, que ele nos procurou no mês de outubro, final de setembro para início de outubro. Que aí é quando a gente começa a fazer aquele planejamento tributário mais robusto para o nosso cliente. A gente vai acompanhando mensalmente, mas chega outubro, que é o último trimestre, a gente vai fazendo aquele acompanhamento do resto, pegando os dados do ano, né? Para a gente fazer o quê? A definição da tributação desse cliente. E aí a gente mudou ele a partir de Então, abra um janeiro. parênteses aí. Então, nós já estamos em agosto, mês que vem já ele já tem quem está nos ouvindo, sendo cliente Solufarma ou não, ele já precisa começar a fazer o planejamento tributário de 2025. Sim, 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 sim. Veja bem, o cliente, o empresário farma que está hoje em qualquer regime, a mudança só acontece em janeiro, tá? A mudança você só pode sair de um regime, salvo em algumas exceções, em janeiro. Bacana? Uhum. Então, outubro é um ótimo mês para você começar
a definição do seu próximo regime a partir de janeiro. Ou se vai permanecer, ou se vai trocar de regime. Por quê? Outubro é o último trimestre e você já tem dados de 3 trimestres, tá? E geralmente para fazer isso, leva em consideração os últimos 12 meses, né? Porque 12 você meses. projeta, os 12 meses para frente projetados são em cima dos 12 meses anteriores. Sim, sim. A gente projeta os últimos 12 meses baseado no histórico, né? Na linha de crescimento dele, a gente analisa os KPIs, analisa, né? Faz uma análise linear do cliente. KPI é indicador, tá, pessoal? Esse pessoal chega aqui e quer falar uns negócios difíceis. Então a gente analisa os indicadores deles, o crescimento, qual que é a curva de crescimento dele, né? Pra gente se basear no próximo ano. A gente não tem como prever, né? A gente não Sim, tem claro. como O cara prever. pode acontecer alguma coisa Pode lá e acontecer não dá alguma certo. coisa, mas Mas tendenciosamente vai dá seguir. certo. Vai seguir. Nós estamos trabalhando para Eu estou crescer. trabalhando para crescer. E aí a gente pode até estimar um crescimento. Olha, eu pretendo crescer 5%, pretendo ter 10%, né? 20%. No a gente nosso consegue. caso, você perguntar para mim qual que é o crescimento, quanto que eu devo ter de crescimento, Adão? A previsão é que o mercado cresça entre 9% e 11%. Então você tem que crescer entre 9% e 11%. É isso aí. Se você não crescer, você está perdendo para alguém. Alguém tá pegando sua fatia do bolo aí, Porque não existe dois mercados, é só um. né? Mas agora pode continuar lá, porque vocês viram que aqui é o seguinte, a gente faz o planejamento, manda o briefing, o entrevistado já fica sabendo das perguntas. Aí surge uma pergunta, você pergunta ele no Pega de meio. surpresa. Para saber se o cara é bom mesmo, né? E aí, nós planejamos, fizemos planejamento, fizemos acompanhamento dessa empresa. Eu fui até o cliente, até o Rio Grande do Norte. E aí Vai nós. ser ruim no Rio Grande do Norte, né? Rapaz. As praias bonitas que tem lá. Rapaz, não confesso que não foi muito ruim, não. E aí a gente decidiu trocar ele de regime. E aí a economia foi drástica. Teve uma economia bem considerável, sabe? Assim, teve uma queda de tributação considerável. E, Só assim, na troca de regime só na tributário, troca de ele regime ganhou, ele tributário. começou a ter mais rentabilidade? Mais rentabilidade. Voltando de novo, né? Que você me perguntou o que a contabilidade pode ajudar na precificação e tudo, na rentabilidade. Regime tributário, imposto, carga tributária, faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Bom, pessoal, você que está nos ouvindo, você acabou de ouvir uma história. Eu me recordo, eu conheço essa pessoa e ela, se eu não me engano, caiu uns 15 mil reais no imposto dela. 15 mil. Mais ou menos 15 mil reais no imposto dela por mês. Se você colocar isso no ano, é 180 mil reais. É uma loja, né? É uma loja. Dá para você montar uma drogaria. Dá para montar a segunda loja sua. É. Bom, vamos lá. Então, já que você contou a história de sucesso, fala para mim, que conselhos práticos, né, você daria para quem está começando no ramo de drogaria e quer já começar organizado desde o início? Então, primeira coisa, igual você falou, que tem que procurar um contador. Procura uma contabilidade. De preferência que seja De especializada preferência em que seja drogaria. especializado. Não só procure, mas acione ela. Conversa com a contabilidade. É o profissional que vai te ajudar. Segundo, não é muito a minha área, mas associe uma rede. É de suma importância. A gente tem lojas que não são associadas, lojas que estão associadas. A diferença é gritante. Na contabilidade da Solufarm, você tem... Nós não trabalhamos, nós não somos embandeirados, né? Nós não Uhum. trabalhamos com uma rede só. Então, nós temos lojas de várias redes, temos lojas que não são associadas em nenhuma rede, temos lojas que são associadas também. Você Tá? tem... Pode citar alguma... Sem ser o melhor compra, é claro, né? É óbvio, né? Então, hoje nós temos, vou citar o Melhor Compra, né? Mas nós temos a rede Melhor Compra, nós temos rede Inova, nós temos Soma, nós temos Ultra Farma, nós temos Ultra tá? Popular. Ultra Popular. Então, Legal. nós temos, e temos independentes também, lojas independentes. Sim. Tá? Não, bacana. Que bom. Então, procurar uma rede... Procura uma rede, procura uma quantidade especializada, procura uma rede, acione os dois, que não é só procurar, não é só se Se o afiliar. cara não for Se o farmacêutico, cara tem que não for contratar um farmacêutico. ele tem que contratar um farmacêutico. De preferência, um farmacêutico bom, tá bom? Porque um farmacêutico bom, ele custa barato. Custa barato, tá bom? Tem gente que fala, vou pagar 5 mil, 6 mil. Agora o teto nacional, 6.500 reais. Se o farmacêutico for bom, 6.500 reais é muito barato. Agora, um farmacêutico ruim, se ele custar um salário mínimo,
ele ainda é caro. né? E acompanhe os números, né? Sim. Acompanhe os números, acompanhe seus KPIs, acompanhe seus índices, tá? Faça gestão do seu negócio. Eu até gosto de falar o seguinte, que o empresário farma, ele ganha dinheiro vendendo e perde no administrativo. Ele perde atrás. Ele Uhum. perde lá dentro da gestão. Por quê? Compra errado, não Ô, olha o estoque, não precifica direito. Você tem que olhar o front office, mas tem que olhar também o back office. Ou seja, eu Tem tenho que que olhar os olhar dois. a minha venda lá na ponta, mas eu tenho que olhar os meus Os bastidores. seus bastidores. Então, sim, a gestão ela é de suma importância. E aí, os dois profissionais que vai te... Ah, mas o Túlio, o Adão, eu não tenho uma pegada muito com gestão, eu não entendo isso, né? Nem todo mundo tem. Uhum. Mas as redes e a contabilidade está aí para assessorar, né? É uma das funções, né? Fazer essa assessoria. Então, procure um bom profissional, um bom contador e uma boa rede para se afiliar. O resto eles vão te instruindo e vai dando certo. Que bom, que bom. Tá, cadê? Ah, tá aqui. Tá bom. Feito isso, então, já que você falou, escolher um contador especial, como eu devo fazer para escolher o contador certo? Quais as perguntas eu devo fazer? Ou, sei lá, como que eu pesquiso? Né? Acho que a pergunta mais importante pro profissional, que nós estamos falando do profissional da farmácia, é se o contador, você entende do meu ramo? Você entende do meu negócio? Você sabe das Você particularidades sabe das dele? particularidades? Você sabe das particularidades do meu estado? Você sabe a particularidade do meu produto? Você entende o meu negócio? Ainda mais farmácia, que Ainda é um mais negócio que o farmácia. ecossistema é muito grande, né? Isso aí. Então, acho que a pergunta mais importante é: você entende do mercado farma? Você entende do mercado farma? Entendo. Aí você vai partir para outras questões. Aí você vai olhar um bom atendimento, uma boa qualidade na prestação de serviço, Cara, você né? está me fazendo pensar. Olha como que o nosso mercado é tão complexo, pessoal. Porque você vai contratar um balconista, ele precisa entender a diferença de Novalgina para dipirona para Anador, né? Precisa saber que aquilo é para dor. Se é um farmacêutico, ele precisa estar apto a ensinar e educar todos os seus balconistas, seus vendedores. Você precisa de caixa, você precisa de entregador, né? Você precisa de comprador de medicamento, de perfumaria, né? Dentro de medicamento nós temos genérico similar Referência. e referência, medicamento de marcas. Você precisa fazer gestão financeira, gestão contábil. É um negócio. E às vezes os nossos heróis, você que é dono de drogaria, que está me ouvindo aí agora, você é um herói. Porque, assim, fazer tudo isso é muito difícil. Por isso que a gente precisa estar próximo dos melhores, Rodeado de bons profissionais. rodeado de bons E profissionais. aí Porque aí a gente fica melhor ainda, né? fica melhor ainda. E você está deixando, né, Adão? Quando você abre uma empresa, você corre o risco do negócio, você está deixando a sua empresa sendo cuidada para outros profissionais. Né? Um profissional da contabilidade, um farmacêutico, se você não for farmacêutico. Então, assim, você tem que estar rodeado de boas pessoas. Uhum. Você concorda? Sim. Porque, assim, é um bem seu, é um suor seu que está ali. Né? É uma coisa que Ex- você sonhou, é um sonho. Então, você está perto de pessoas que têm que te ajudar a esse sonho, têm que te ajudar a crescer, têm que te Uhum. ajudar a fazer esse sonho fluir e se manter. Né? Então, por isso que faz importante, no caso da contabilidade, de ter um profissional que entende do seu negócio. Tá? Que entenda de tributação de farma, que entende de gestão. É muito comum a gente ter, né, na parte, talvez uma parte simples, talvez no estado ou na cidade não tem o sindicato de farmacêutico, de balconista. Aí acaba que ele é admitido com o salário comercial e talvez poderia ser admitido com o salário mínimo. Então, assim, essa definição, qual que vai ser o salário da pessoa, se eu posso pagar Motoqueiro também dá uma zebra nas motoqueiro, dá caras. uma zebra danada. Se eu posso pagar salário mais comissão, se eu posso ter só o cara ser só comissionista. Então, isso tudo vai, sabe, assim, você precisa de bons profissionais para te ajudar nisso. Ah, legal. Cara, nós estamos chegando no final, mas antes eu quero te perguntar sobre futuros e tendências, né? O que que você vê como tendência no futuro da contabilidade para drogarias? Então, apesar da contabilidade já ter evoluído muito, eu creio que assim, a gente só está no início, sabe? A
A gente só está no início. A própria reforma, ela vai vir justamente para dar um up nessa evolução da contabilidade. A reforma só está acontecendo porque a contabilidade teve que evoluir. Senão não teria como ter uma reforma tão importante igual vai ter se a contabilidade tivesse ainda arcaica, sabe? Uhum. Então, eu vejo crescimento no mercado farma, eu vejo muito crescimento no mercado farma, eu vejo crescimento também das contabilidades, evolução, tecnologia, para a gente estar cada dia mais próximo do profissional, do farmacêutico ali, do empresário farma. Você tem alguma previsão ou dica para os próximos anos? Aliás, não tem próximos anos, né? Nós temos mais esse resto de ano e o ano que vem, para que essas drogarias se preparem aí para a próxima, para a reforma tributária que vem aí, que vai mudar completamente o nosso negócio? É. Então, a dica é simples, né? Acompanhe seu negócio, precifique bem, cadastre bem os produtos, Porque da agora para porque da agora frente. para frente, tipo assim, a cada dia que passa o cerco tá fechando mais. Então, aqueles profissionais, aquelas empresas que que a gente sabe que acontece, gostava de sonegar, não emitir uma nota fiscal, daqui para frente já tá apertado e daqui para frente vai piorar mais. Então, não é o correto, não é o correto que tem que fazer, mas já Sonegar. sonegar, mas já acostuma, Ainda existe quem faz. existe muito, infelizmente, mas acostuma já a fazer o certo, tá? Porque o fisco tá feroz. Tá? Então, assim, Eu costumo dizer que hoje, fazendo errado, hoje você corre o risco de quebrar. Após a reforma, se o cara fizer certo, ele ainda corre risco. corre risco. Porque Porque vai aumentar a carga. tem que fazer o markup correto, tem uma série de coisas que Você vai mudar tudo, vai né? mudar tudo, vai mudar tudo. Mudar tudo. Imposto você paga na ponta agora, não vai ser, né? Então, assim, não tá tudo definido ainda, Sim. né? Então, assim, há muitos rumores, Não, nós vamos ter né? um episódio Depois ainda nós vamos falar sobre mais isso. sobre isso, né? Mas se preparem, faça os cadastros corretamente, já muda um pouco a cultura, aquela cultura, tem muitos estados que tem uma cultura de sonegar mesmo, então já começa a mudar isso para quando você chegar na reforma já tá mais tranquilo. Beleza. Cara, então, quero te agradecer e quero deixar suas considerações finais pra gente aí. Adão, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui falando um pouco da nossa empresa, falando um pouco do mercado, né? Do mercado contábil, da importância da contabilidade. E tô aí. Quando precisar, né? Precisar, conte com o Túlio, conte com a Solufarma, para estar acompanhando seu negócio, para estar ajudando você no dia a dia e estar ajudando você a crescer. Caso quem está nos ouvindo ele tenha outros empreendimentos. Eu não tenho, eu tenho a farmácia, mas eu também tenho uma papelaria, tenho um supermercado. Você também tem contabilidade Então, e contadores na outra sim, contabilidade para sim. esses Sim. segmentos também. Então, a Solufarma é uma contabilidade específica, especializada de drogarias, né? Mas eu já estou há 20 anos no mercado, então, assim, a gente tem uma outra contabilidade, chama Atual Contabilidade, também, aqui em Patinga, e ela atende os outros segmentos, né? Construção civil, papelaria, Que supermercado, mais ou menos é quase tudo a mesma né? coisa. Tem algumas particularidades, né? Mas nossos profissionais, nossos colaboradores estão aptos para atendê-los também. Legal. Cara, quero te agradecer. Obrigado. Foi muito bom estar com você aqui. Aprendi muito, mais um pouco hoje, né? Sobre contabilidade. Sempre é bom falar de contabilidade. Verdade é bom demais, é minha vida. Eu quero agradecer a sua presença, você que até aqui nos acompanhou. Pedi-lo que deixe seu like, compartilhe, copie esse link, compartilhe para o máximo de pessoas que você conhece. Se você está nos vendo pelo YouTube, ative o sininho para que você receba todas as notificações de novos episódios. Um forte abraço e até o próximo Por Trás do Balcão.